Uma obra sobrenatural clássica, abordando conceitos um pouco já conhecidos, de forma curta e simples. Claro, vendo por cima, sem prestar qualquer atenção. Touhou me mostrou que às vezes, uma história não precisa ser extremamente complexa, enorme e abordando diversos conceitos nunca vistos antes. Às vezes, uma história pequena e curta pode sim te impressionar, simplesmente sendo profunda e filosófica, principalmente quando você para e presta atenção. Bom, ao menos essa foi minha impressão vendo a história de Touhou Legacy of Lunatic Kingdom, ou para os mais íntimos, Touhou 15. E se você quer saber que história foi essa que eu vi, além de finalmente descobrir o que seria Touhou, o jogo supostamente de navinha, com bruxas, uma sacerdotisa fofinha e uma empregada com literalmente o poder de parar o tempo, pega seu cafezinho, senta comigo e bora, que o vídeo tá começando. Fala galera, recentemente eu fiz um post na comunidade perguntando se vocês conhecem Touhou, o que acabou dando quase um meio a meio, e a menos que durante a gravação desse vídeo tenha mudado muito o resultado, vou confiar que metade de vocês já conhece, mas ainda assim fazer uma pequena recapitulação e explicar o que seria, só para ficar claro para todos. Touhou Project é uma série de jogos de tiro vertical com foco em Danmaku Bullet Hell, basicamente o jogo de navinha, desenvolvido por um certo fã de álcool chamado Zoom. Guardem esse nome pois falaremos bastante dele. É mais um jogo no estilo anime, só que ao mesmo tempo bem diferente dos outros, até porque nesse você mal vê os personagens na tela, principalmente quando está desviando desse monte de tiro. Mas como todos os outros jogos de animes clássicos, por ser nesse estilo, obviamente ganhou alguns mangás, animes, só que inacreditavelmente o anime é todo produzido por fãs. Sim, um anime inteiro, feito exclusivamente por fãs, e sim, é esse que está passando na tela, com essa animação, não dá nem para acreditar, e está todo no YouTube, além de estar completamente legendado. Vale bastante a pena assistir, inclusive. Mas por ser um jogo assim, se enquadra perfeitamente como uma obra que eu possa trazer aqui no canal. O único problema é que até recentemente eu nem fazia ideia do que era Touhou. Sério, a primeira vez que eu vi o nome Touhou foi quando eu pedi algumas obras pra ver lá no Discord, e o Night acabou me recomendando. Mas acabou que na época eu peguei outra obra pra ver, não lembro se foi o Minico ou Persona, só que o importante é que eu acabei deixando essa ideia para lá. No entanto, ao invés de só ter deixado, eu acabei comentando isso no canal, bem de leve, que eu poderia ter acabado mergulhando nessa obra e ter trazido para o canal, o que fez com que cada fã da obra que se escondia no canal aparecesse e começasse a cobrar: traz vídeo de Touhou, traz vídeo de Touhou. Um dos caras que mais me influenciaram a realmente ir atrás da obra foi um que literalmente todo dia comentava em qualquer post que eu fazia o número de dias que ele já estava esperando por um vídeo de Touhou. Se não me engano, o cara resistiu até 20 dias só pedindo isso. Exato, 20 dias pedindo por um vídeo, isso sim é determinação. E a partir dali eu já tinha criado a vontade dentro de mim de ir atrás da obra, só que a determinação quase foi completamente destruída quando eu descobri que Touhou era uma obra com 21 jogos principais, além de outros. Mas ainda assim eu pensei, eu não posso desistir. Só que aí quando eu finalmente vi a gameplay do jogo, aí sim a vontade deu aquela morridinha. Sério, amigo, como eu que morro no tutorial de Fate Samurai, deveria jogar uma coisa dessa? Pelo que eu ouvi, até os fãs de jogos difíceis falam que isso aqui tá outro nível. Então, depois de ver isso e sabendo que um cegueta como eu nunca conseguiria jogar, as coisas se acalmaram e eu meio que perdi a vontade de fazer. Até porque o cara que comentava pedindo desapareceu, e em toda live que eu fazia eu só confirmava cada vez mais que eu não sei realmente jogar nada. Só que um dia, novamente eu me vi sem nada para fazer no completo tédio, pensando em uma obra nova que eu poderia maratonar. E foi justamente nesse dia que eu acabei entrando em uma call com Final, e o mesmo não parava de dizer como a obra era interessante, com conceitos intrigantes e que valia bastante a pena. Além dele ter ficado constantemente enviando várias fotos de várias waifus para ver se eu me motivava. Eu não sei qual exatamente das estratégias dele funcionou, afinal ele usou várias, mas assim um certo dia minha vontade reapareceu. E junto com ela, mais alguns comentários pedindo para eu fazer um vídeo sobre voltaram a aparecer também no canal. Assim eu decidi reunir minhas forças mais uma vez, olhei para aquele desafio, olhei para a gameplay, olhando como seria dificultuoso. Eu obviamente fui no Google Imagens pesquisar garotas de Touhou para ver se achava alguma waifu para me dar determinação de encarar isso. Porque sério, depois de ver mais uma vez aquela gameplay, quase que a vontade morre de novo. Não dá, cara, eu não tenho dedo e eu sou cegueta, não dá para jogar isso. Mas apesar da minha consciência dizer que eu não iria conseguir, se eu tivesse algo para me determinar, eu sabia que algum jeito eu daria. Assim, após passar por várias imagens e me deleitar vendo como as personagens de Touhou eram belas e algumas waifus tinham muito respeito, se é que você me entende, eu me assustei um pouco ao descobrir que Touhou literalmente era uma obra com mais de 180 personagens e só tinha 5 masculinos
waifus no verso, ou seja, era uma obra onde o waifu não iria faltar. Acabei me sentindo um pouco de volta em Fate, mas depois de olhar para aquele número absurdo de waifus possíveis, eu peguei literalmente as 4 que eu achei mais interessantes e falei, uma dessas será a minha waifu principal. E assim a vontade de ver as obras finalmente voltou, pois eu precisava saber da história delas para assim decidir qual delas deveria ser meu waifu principal. E sim, foi exatamente assim que foi meu primeiro contato com Touhou. E como agora meu vício nesse jogo de masoquista começou, nada mais justo do que eu trazer a obra pro canal. Só que agora, antes de falar quais são minhas waifus e contar a história do primeiro Touhou que eu joguei, eu acho válido tirar um tempo para explicar afinal o que é Touhou de forma mais exata, como esse jogo começou e como a série se tornou tão assustadoramente popular. Sério, você nem imagina o quão grande é a fandom desse negócio. Então bora que com certeza o vídeo de hoje será longo. A obra de Touhou começou por volta de 1996, quando um certo homem chamado Junya Ota, ou mais popularmente conhecido como Zoom, decidiu mostrar como era um gênio ou um louco à frente de todo mundo, e assim desenvolveu sozinho o primeiro jogo da franquia. Sim, você ouviu certo, ele fez tudo sozinho. De acordo com ele, isso foi simplesmente porque nenhum jogo até então o agradava, e também para que ele pudesse usar as músicas que ele havia composto. Assim ele decidiu desenvolver seu próprio jogo, mesmo que ele fosse o único que iria aproveitá-lo. Como você estava errado, Zoom. E agora eu pergunto a vocês, já viram alguém sendo capaz de criar todo um jogo sozinho? Eu não. Vale lembrar bem rápido que por conta da época em que o jogo foi feito, sua franquia se dividiu em duas eras, a era PC 98 e a era Windows. Os primeiros 5 jogos foram feitos para PC 98 e o restante para Windows. Porém, não precisa se preocupar, se você quiser jogar os primeiros jogos, você ainda pode através de um emulador. Curiosamente, o famoso jogo de navinha, extremamente difícil, começou como um jogo extremamente diferente dos seguintes, mas já com sua protagonista principal e suas músicas bem divertidas. 2 dos maiores pontos fortes da obra, na minha opinião, claro, que basicamente são belas músicas e personagens extremamente carismáticas. No total existem 21 jogos principais, mas a obra está longe de ser limitada a só isso. Além dos jogos principais, também existem pequenos capítulos extras, que são jogos que acontecem entre jogos, como por exemplo Touhou Sumisou e Material and Missing Power, que é um jogo de luta entre o 7º e o 8º jogo da franquia. Sim, ou seja, se você achava que a obra se limitava a 21 jogos, esqueça isso, pois não poderia estar mais longe da realidade. Além disso, sim, existem jogos da franquia que, assim como o primeiro, saem completamente do conceito jogo de navinha ou bullet hell e vão para um novo estilo completamente diferente do que estava sendo proposto. Se você estiver pensando, então Angel, quantos jogos tem Touhou? A resposta mais aproximada que eu posso dar é 32, contando os jogos principais e os intermediários. Isso mesmo, 32 jogos e mais de 180 personagens. Mas então você me pergunta, Angel, por que você disse que essa seria a resposta mais aproximada que você poderia dar? Bom, isso é simples. Um dos principais motivos para Touhou ter se espalhado tanto e crescido a esse nível é que o menino Zoom inicialmente deixou sua obra como uma propriedade intelectual aberta. Angel, explica o que é isso. É bem simples, meu amigo. Uma propriedade intelectual aberta é uma obra que se disponibiliza ao público sem restrições de uso ou exploração. Isso significa que qualquer pessoa pode usar, modificar, distribuir ou criar obras derivadas da obra aberta, sem a necessidade de pedir permissão do autor ou titular dos direitos autorais. Ou seja, qualquer fã da obra pode criar mangás, jogos, músicas, vídeos como esse, histórias, crossovers, entre várias outras coisas, usando personagens, músicas e mundo de Touhou. Ou seja, é uma ótima obra para mim, pois aqui eu posso usar qualquer música do jogo, imagens ou personagens sem me preocupar com strike e coisas do tipo. E por que eu digo que isso foi um dos principais motivos para a obra ter se crescido e se espalhado tanto? Simples, a fandom de Touhou aproveitou isso e fez tudo que podia em mais um pouco, ou seja, mangás, hentais, doujinshis, músicas, videoclipes, jogos e milhares de outras coisas. Muitas dessas obras eram vendidas, espalhadas e distribuídas na Comic Cat, que é simplesmente uma super Comic Con do Japão, fazendo com que a fama e popularidade dos jogos chegasse a níveis absurdos. E para ficar claro, eu não estou brincando quando eu digo que os fãs fizeram de tudo e mais um pouco. Para deixar isso claro, em 2010, Touhou Project entrou no Guinness Book, o livro mundial de recordes, com uma série de jogos de tiro mais prolífica por fãs, com mais de 15 mil jogos criados por fãs
até 2010. É por isso que eu falo que atualmente é quase impossível saber quantos jogos Touhou tem. Em 2010, os fãs criaram mais de 15 mil jogos pra obra, cara. Em 2011, Zoom vendo a bagunça que havia virado e também notando algumas empresas se aproveitando disso de maneira errada, além das novas políticas de direitos autorais sendo estabelecidas, teve que modificar algumas coisas colocando certas restrições. Mas o tanto que essa obra ainda é livre me assusta. É sério, eu ainda posso usar qualquer música do jogo aqui, contanto que eu deixe os créditos na descrição. Porque todas as empresas não podem ser assim. Aprende aí, Nintendo. Epa, hoje você pode encontrar de tudo dentro do grande universo Touhou. Vários jogos, cada um com uma pegada completamente diferente do outro. Ou seja, se você não gosta do jogo de navezinha, relaxa, que com certeza você vai achar algo que gosta aqui, já que temos jogos de luta, estilo Super Mario, corrida, Metroid e vários outros tipos. Além disso, se você não gosta de jogo, tem animes, mangás e muito mais para você aproveitar. Lembrando que o próprio Zoom tornou muitas das coisas que nem sequer foram feitas por ele canon, simplesmente porque gostou delas. E muitos fãs dizem que algumas histórias e jogos feitos por fã podem até mesmo ser mais interessantes do que os oficiais. Sendo assim, não existe motivo nenhum para você não dar uma chance a esse verso verdadeiramente interessante e tentar encontrar algo que gosta, pois aqui temos de tudo. Eu poderia focar em mostrar algumas das incríveis músicas de Touhou, algumas que eu tenho certeza absoluta que você já deve ter ouvido, como a Bad Apple, ou focar em falar em como os mangás e animes são bons. Mas ao invés disso, é hora de fazer o que eu já havia prometido no início do vídeo e contar a história de Touhou 15. Nesse momento você pode estar se perguntando, Angel, por que contar a história de Touhou 15? Por que não contar a história desde o início? E para isso eu tenho duas respostas diferentes. Primeiro, porque eu me recuso a colocar uma regra de como começar uma obra tão grande. Isso aqui já está no nível de Fate, então sinceramente eu acho melhor você começar do jeito que você achar melhor. Veja uma obra que você goste ou sinta o mínimo de interesse possível e foque nela. Seja porque você achou aquela gameplay mais interessante, ou porque os personagens daquele jogo parecem te cativar mais. Seja um game oficial ou um dos fangames, seja um mangá ou o anime feito pelos fãs, só dê uma chance e vá lá atrás. Assim, depois que você encontrar alguma obra que te agrade, veja se você quer mergulhar no verso. E aí você pode fazer de diversas formas diferentes. Claro que você pode continuar indo pelas obras que mais te agrada e depois você tenta ir pela ordem de lançamento, pela ordem cronológica. O importante é que você entre no verso de alguma forma. Quando versos são grandes assim, é o melhor que você pode fazer. E se você realmente gostar da obra, no final você vai acabar algum dia querendo rever ela, e aí vai poder fazer isso de formas diferentes. Eu mesmo já me perdi o número de vezes que eu revi Touhou Monogatari de formas diferentes. E cada vez aproveitei ainda mais, percebendo coisas que não tinha percebido antes. E o segundo motivo é que até o momento, esse é o único Touhou que eu vi. Sim, o 15 foi o único que eu vi até agora. Como eu já tinha dito antes, até um tempo atrás eu não fazia ideia do que era Touhou. Por isso eu tive que ir atrás de algum waifu para me motivar a ver a obra. Toda a história que eu contei no início do vídeo. E assim eu acabei encontrando 4. E finalmente chegou o momento de revelá-las. Por quê? Você logo vai entender. Atualmente as minhas 4 waifus principais de Touhou são... a principal antagonista de Legacy of Lunatic Kingdom, Junko. A Shinigami preguiçosa Komachi Onozuka. A deusa do inferno Hellkatia. E a lendária yokai de muito respeito, Yukari Yakumo. Menção honrosa para a empregada que para o tempo, Sakuya, mas ela me parece ser aquela personagem extremamente fodona que qualquer um que olhe vai acabar gostando. Então eu preciso saber se isso tudo é só hype ou se ela realmente é bem construída. Mas por que você falou isso justamente agora, Angel? É bem simples, amigo. É que após decidir minhas 4 waifus, eu obviamente senti a necessidade de saber suas histórias e personalidades, então eu procurei quando elas apareceriam no verso e acabei descobrindo que 2 dessas waifus aparecem justamente no Touhou 15. Assim, vendo que seria um longo caminho do Touhou 1 até o 15 e tendo sido avisado que não necessariamente eu precisava ver os outros jogos para entender esse, mas claro, eu acabaria não tendo uma experiência completa, eu decidi mesmo assim começar por ele, para poder ver como era a narrativa de Touhou e ver se as personagens me cativariam a entrar no verso. Curiosamente, inicialmente eu já tinha todo um plano de só ver a história por gameplays e coisas por fora. Eu não necessariamente planejava jogar. E a minha desculpa seria, eu não vou jogar porque eu não posso comprar o jogo. Até porque eu não queria comprar um jogo que eu sabia que nunca conseguiria terminar. Eu não queria passar por isso de novo. E não tinha dinheiro pra ficar gastando desse jeito. Pelo menos essa era a desculpa que eu tinha planejado. Só que hoje, literalmente do nada, o Final do Discord decidiu me mandar o jogo como presente de Natal. Resultado, 1 hora de puro ódio preso no inferno do capítulo 2. Como alguém consegue vencer isso? Você não me engana, Zoom. Pode ficar aí se disfarçando de um simples amante de cerveja, mas eu sei que você é um sádico que gosta de ver os outros sofrendo. Como alguém ama jogar isso, velho? Mas bem,
Eu estou lá tentando passar o jogo ainda, só que obviamente fiz o favor de ver a história por fora, porque se fosse pra eu ver junto com a minha gameplay, eu nunca terminaria. Agora falando sobre a história de Touhou 15, eu adorei, e ela me motivou sim a continuar lendo mais. O próximo provavelmente será o 9, já que é onde tá minha outra waifu, mas se querem que eu traga a história da próxima vez será de forma certa, contando do primeiro até o último, como um resumo oficial do canal. Mas para que isso aconteça, eu preciso que vocês compartilhem muito. Compartilhem com todo mundo. No Facebook, no grupo do WhatsApp, com todo mundo mesmo. Mesmo aquelas pessoas que nem sabem o que é Touhou. Não precisa entender, só diga, veja. Para que eu entenda que realmente vocês querem que eu continue trazendo a obra no canal. E lembrando que isso que eu falarei aqui sobre Touhou 15 não é bem um resumo ou contando a história. É simplesmente uma recapitulação rápida, por cima, para mostrar como a história é e ver se eu convenço vocês a quererem dar uma chance à obra. A história de Touhou 15 começa em Gensokyo, com Reimo e Sanae conversando sobre uma misteriosa aranha metálica que supostamente foi vista por Sanae durante a manhã. Vale lembrar que Gensokyo, ou a Terra da Fantasia, é o local onde normalmente acontecem as histórias de Touhou. Gensokyo é um local do Japão que há muito tempo atrás estava infestado de yokais. No entanto, após certos eventos, o local foi cercado por uma barreira que divide e separa o mundo humano do mundo onde existem os seres que hoje são considerados seres de fantasia. E é lá dentro que a maioria de nossas histórias acontece. Eu não vou entrar em muito mais detalhes, pois eu também não sei muitos detalhes. O importante é que a protagonista do jogo de Touhou, Reimo, é a sacerdotisa que atua como donzela do santuário Hakurei, administrando a barreira de Gensokyo e lidando com yokais problemáticos que causam problemas. Basicamente, é aqueles tipos de história onde temos uma heroína que fica protegendo um local e qualquer pessoa que acabe causando confusão lá dentro acaba tendo que se resolver com os punhos dela. Voltando para a história, após a conversa com Sanae, Reimo acaba avistando alguns habitantes da lua que estavam fazendo confusão em Gensokyo. Como a sacerdotisa responsável, Reimo acaba tendo que ir lidar com eles na base do diálogo. Aquele diálogo que envolve muito murro, chute na cara e magia até ver o inimigo queimar. Após surrar eles, ela acaba descobrindo sobre o plano do povo da lua que dizia querer invadir a terra e tomá-la para si. Sabendo que isso não poderia continuar, Reimo vai atrás da responsável pela invasão do povo da lua, que no caso era Sagumi, e após brigar com ela também, é avisada por Sagumi que o povo da lua só estava fazendo esse ataque e invadindo Gensokyo porque alguém estava atacando a capital lunar e destruindo a casa delas, espalhando fadas do inferno e fazendo com que os habitantes da lua tivessem que fugir para o mundo dos sonhos. Só que como o povo do céu não poderia viver para sempre no mundo dos sonhos, elas decidiram ir para Gensokyo em busca de um novo lar. Mas para isso elas precisariam destruir todo o Gensokyo atual para construir um que permitisse sua sobrevivência. Reimo logo mostra como aquilo era ridículo, pois no final o que ela estava dizendo era que a capital lunar foi invadida e por isso elas decidiram invadir o Gensokyo, que nada tinha a ver com isso. Mas após acabar ouvindo uma profecia de Sagumi que dizia que ela seria responsável por resolver todo esse problema, Reimo, ainda mal-humorada, decidiu ir até a lua, mas apenas para ver se conseguiria entender o que estava acontecendo de verdade. Um tempo depois ela acaba atravessando o mundo dos sonhos e derrotando um ser poderoso de lá que estava surpreso por Reimo ter sido capaz de entrar naquele mundo por vontade própria e com seu corpo físico. Só que após passar por ela, Reimo chega na lua e encontra a capital lunar congelada e sendo atacada por uma fada do inferno chamada Clone Pice. Ao ver Reimo, a fada acaba iniciando uma briga achando que a garota era um habitante da lua, mas rapidamente é derrotada e Reimo explica que ela na verdade não era do povo da lua e sim uma sacerdotisa da terra e pede para que a fada explique o que estava acontecendo. A fada fala que também não sabia muito bem, mas a amiga de sua mestra havia trazido as fadas do inferno até a lua e dito que elas poderiam destruir todo aquele lugar e transformar a lua em seu novo lar. As fadas ficaram extremamente felizes com um lugar tão belo como aquele, que até confundiram ele com o paraíso. E para agradecer sua amiga, as fadas se esforçaram em destruir todo o lugar. Reimo estranha o fato dela achar a lua um lugar belo, mas fala que realmente comparado ao inferno, qualquer lugar devia ser o paraíso. Assim ela faz a fada levar ela até a amiga de sua mestra. E Reimo finalmente acaba se encontrando com a grande antagonista do jogo, que é Junko, que estava surpresa com a chegada da garota e com o fato dela ter conseguido vir até aqui com seu corpo físico. Junko fala de forma bem deprimida e meio entediada, muitas vezes deixando claro que estava lentamente percebendo como tudo aquilo era sem sentido e talvez ela nem quisesse continuar, mas ainda assim respeitando os esforços de Reimo, que tanto lutou para chegar até ali. Ela enfrenta Reimo, a humana da terra, enviado pelo povo da lua para derrotá-la. Reimo luta contra ela e a batalha acaba meio equilibrada. Junko se surpreende com a força de Reimo, pois não sabia que tinham humanas tão fortes, e assim invoca sua companheira, a deusa do inferno Hekatia. Hekatia mostra que ambas haviam combinado aquele ataque e estava se divertindo com toda a confusão, além de ter sido ela quem havia prendido o povo da lua
lua no mundo dos sonhos, após ver que eles estavam fugindo para lá. Mas Junko, cada vez mais, estava se sentindo entediada e cada vez mais deprimida. Mas ainda assim continuava a lutar. A briga das três continua até o ponto de Reimo atingir as duas e Junko finalmente aceita a derrota. Ela fala que tudo o que havia feito realmente havia sido sem sentido e já havia perdido a vontade de lutar. No momento em que Reimo apareceu, Hekatia mostra que por ela estava tudo bem, pois a mesma já havia se divertido lutando contra Reimo. Reimo fala que no fim havia ficado com um gosto amargo na boca, pois ela acabou ajudando o povo da lua, mesmo contra gosto. Junko fala que isso fazia sentido. Afinal, ao invés de ajudar, era mais como se Reimo estivesse salvando um refém, já que o povo da lua estava ameaçando invadir o Gensokyo caso Reimo não resolvesse o caso da lua para eles. Reimo percebe que realmente era isso e fala que lembrará de dar um soco em Eirin da próxima vez que a encontrar. A história termina com Junko e Hekatia perguntando sobre essa Eirin e pedindo para Reimo levar elas até ela. Reimo aceita, contanto que elas prometessem que não causariam confusão em Gensokyo, ou ela acabaria tendo que lutar contra elas de novo. Ambas aceitam e assim vão com ela. Sim, a história acaba assim. Eu sei exatamente o que você está pensando. Só isso? E como eu falei no início do vídeo, a história é curta, simples, mas ainda assim profunda. Após terminar a história, você pode ver alguns extras e ter informações adicionais sobre tudo o que estava acontecendo. E assim você percebe como tudo o que você viu, por mais simples que parecesse, possuía bem mais camadas do que estava mostrando. Basicamente, toda a história começou há muito tempo atrás, quando Hou-Yi, o marido de Sheng, a deusa lunariana, matou o filho de Junko e derrubou dois sóis, criando o rancor de Junko e Hekatia. Mergulhada em desespero e ódio, Junko fez diversos ataques à lua, em busca de sua vingança, querendo destruir toda a capital lunar e matar Hou-Yi e Sheng para se vingar por seu filho. Para isso, ela planejou a invasão à lua, mas nenhuma de suas tentativas funcionou, até que ela uniu forças com Hekatia. Juntas, elas encheram um lado próximo da lua com fadas do inferno, e Junko, usando seus poderes para purificar a lua, a encheu com energia vital, forçando assim os lunarianos a escapar, para que ela pudesse usar esse momento a sós com Sheng e matá-la. Em sua investida, Junko conseguiu matar Hou-Yi, mas antes que ela pudesse destruir o resto da capital lunar e encontrar Sheng, toda a capital lunar foi congelada no tempo, e seus habitantes foram para o mundo dos sonhos. Junko continuou seu ataque por meio ano, esperando o contra-ataque dos lunarianos. No entanto, os lunarianos não tomaram nenhuma ação contra ela, causando assim uma estagnação no plano de Junko e um apaziguamento constante de sua raiva. Isso a fez ficar cada vez mais entediada e perceber que sua vingança era inútil. E meio ano depois, foi quando a protagonista apareceu diante dela, limpa de todas as impurezas, para a surpresa de Junko. Junko percebeu que sua raiva já havia sido acalmada e que ela não tinha mais motivos para continuar. Ela simplesmente gastou o resto de energia e raiva que ainda tinha lutando contra Reimo, até que então admitiu a derrota, percebendo que nada traria seu filho de volta e que não queria matar Reimo, que nada tinha a ver com tudo isso. Ou seja, essa é uma bela história com um final cinza, onde não existe realmente um herói e ninguém sai ganhando. É extremamente triste, deixa todo esse clima estranho no ar e por algum motivo eu simplesmente amei essa história, principalmente após descobrir esses detalhes. Claro, ficou muita coisa de fora, como essa é apenas uma recapitulação rápida, mas eu acho que com isso você já conseguiu entender a mensagem que a história queria passar. De forma simples e curta, a moral da história é que ninguém sai ganhando. Eu realmente não esperava por esse plot twist, principalmente quando eu comecei a história, pois no início ela simplesmente parecia uma história padrão de uma heroína contra um vilão, e acontece esse plot twist que ninguém esperava. E com ela eu confirmei que sim, a história tinha boas personagens, me apegando tanto à protagonista, que eu adoro esse tipo de protagonista que simplesmente resolve tudo na briga, mas também a Junko com essa história trágica, e foi quando eu percebi também que muitas das histórias de Touhou se inspiram em contos antigos, como também coisas da vida real, ou seja, eram conceitos interessantes misturados com o conceito de yokais, além de até lunarianos, inferno, fadas e muitas outras coisas interessantes. Bom, mas era isso, conhecer a história da Junko só me fez gostar mais dela ainda, sinceramente matou pouco, podia matar mais, falta ainda ver a história das outras waifu para saber qual delas será a minha principal. Adorei os conceitos que foram apresentados aqui e gostei do mundo como um todo. Me digam aí se vocês já conheciam Touhou, se vocês curtiram o que viram aqui, se querem que eu traga mais da obra. Além disso, não se esquece de deixar o like, comentar e compartilhar muito o vídeo para mostrar que estão gostando. Mas por hoje era só isso mesmo, então eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!